Fala pessoal, eu sou o Roberto Sabino e nesse vídeo eu quero mostrar para você uma função do Excel que pode substituir a PROC-V. Essa função é a BD extrair, é uma função de banco de dados. Então acho que a primeira coisa que é legal falar para vocês é o que é um banco de dados. Aqui no Excel, qualquer planilha que tenha esse formato aqui, ó, de ter uma linha com rótulos de dados e depois embaixo dados daquele rótulo. Por exemplo, eu tenho aqui cliente e aqui eu tenho nomes de clientes. Na B1 eu tenho data contrato e na coluna B eu tenho várias datas de contrato. Então, este formato o Excel entende como um formato de banco de dados. A mesma coisa quando você faz um inserir tabela ou quando você usa uma tabela dinâmica. Ele usa esse formato de banco de dados para conseguir interpretar esses dados. Além disso, o Excel também tem uma série de funções que começam com BD. São as funções de banco de dados. Você vai ter BD soma, BD contar A, BD extrair, que é a que a gente vai ver hoje, a BD extrair. A BD extrair, ela busca um registro dentro da base de dados. Deixando bem claro, ela busca um registro, isso é importante, ela pega apenas um registro. Nesse caso aqui, eu estou querendo saber qual é o status do contrato. Mas qual contrato? Então aqui nesse caso eu disse que eu queria o contrato do cliente livraria várias letras que vence ou que a data é 1/3/2019. Desta forma, se eu tirar, por exemplo, essa informação, a BD extrair passa a não funcionar. Ela está dizendo para mim o seguinte, olha, está retornando mais do que um registro. Mas tem algumas coisas interessantes. Eu posso usar outros tipos de critérios, como por exemplo, valores maiores que 900. E ele acha essas informações, essas referências maior que, menor que. É interessante porque você pode fazer buscas muito mais ricas do que usando a PROC-V. Então aqui, por exemplo, ó, no cliente livraria várias letras, eu tenho alguns contratos. Então eu poderia pegar o nome do cliente mais a data, o nome do cliente mais um valor, ou alguma coisa que eu colocasse aqui nos critérios e que ele me devolvesse. Perceba que eu coloquei origem aqui. E essa origem, ela está bem aqui, ó. Muito mais fácil do que com a PROC-V, que você tem que fazer uma procura na coluna específica. Aqui eu posso ter informações de outras colunas, desde que ela esteja dentro do banco de dados. Por exemplo, na livraria várias letras, as origens são todas Minas Gerais. Mas se eu pegar, por exemplo, ó, destino Rio de Janeiro, vamos fazer uma procura aqui, ó. A procura vai ser assim. Eu vou mudar aqui de origem para destino. Posso fazer isso? Posso também, de forma fácil. Veja como essa função é bem tranquila de usar. Vai ser Rio de Janeiro, o destino. Ele não está encontrando porque esse contrato, ele não... Presta atenção numa coisa interessante aqui, ó. Desse jeito, né? Se eu fizer exatamente deste jeito aqui, ele está me mostrando valor. Significa, com estes dados, eu não tenho nenhum registro que aceite ou que entre nesses critérios. Se eu apagar o maior que 900, ele vai responder num. Quer dizer que tem mais do que um registro que atende a esses critérios. Eu tenho duas entregas da livraria Várias Letras que estão indo para o Rio de Janeiro. E aí eu preciso dar mais alguma informação para ele. Eu vou dar, por exemplo, a informação maior do que 300. Isso já deve ser o suficiente. Maior que 300. Para ele conseguir encontrar qual é esse contrato que eu estou falando. Então aqui ele encontrou este contrato. Perceba que se você tiver uma lista muito grande e você quiser dar algumas referências, por exemplo, né? Eu quero saber mais ou menos pelo valor de um contrato, pela data do contrato, você consegue saber sem precisar colocar diretamente o que você está procurando. Então, neste caso,
Para os critérios, a BD extrair é muito melhor do que a PROC-V. A BD extrair, ela também, por ser uma função de banco de dados, ela facilita muito o uso dos rótulos. Mas esses rótulos, eles têm que estar escritos exatamente do mesmo jeito que está lá no banco de dados. Então perceba, eu fiz uma mudança muito sutil aqui e parou de funcionar. Por quê? Porque eu coloquei um espaço em branco logo depois da palavra destino. Se aqui no banco de dados está escrito destino sem espaço em branco e aqui eu escrever destino e me confundir, dei uma barra de espaço depois, ele não vai encontrar. Isso aqui também acontece com a PROC-V, tá bom? Então fica bem esperto com esse probleminha aí. Você tem que escrever aqui os nomes do mesmo jeito que estão escritos lá no banco de dados. Mas perceba que eu posso, inclusive, mudar aqui quais são os meus critérios sem precisar mudar a minha função. Até agora eu mostrei funcionando, mas eu não mostrei como faz a função, né? Vamos fazer essa função e aí vocês vão ver como é bem simples. Eu vou apagar aqui a função e vou fazer do zero de novo junto com vocês. Primeira coisa, igual BD extrair. Simples assim. E aí, perceba, eu só preciso de somente três parâmetros. O primeiro deles é o banco de dados. E aí eu posso colocar o banco de dados inteiro, todo esse pedaço aqui, tá? Todo esse pedaço que é o banco de dados. Ele tem um nome aqui nessa planilha, tá? Que é origem dinâmica. Vou apagar isso aqui que eu não preciso. Origem dinâmica é um nome que eu dei para esse intervalo. Mas é só você selecionar um intervalo, se não tiver nome, ele usa o intervalo também sem problema nenhum. O segundo parâmetro é qual campo que eu quero buscar. Nesse caso, eu quero o status do contrato. Eu poderia escrever status do contrato aqui ou colocar alguma referência. Eu poderia até, para ter certeza do que eu estou fazendo, poderia até pegar o rótulo de dados daqui mesmo, né? Então, onde está status do contrato aqui, eu poderia pegar daqui. Mas, como eu estou montando uma planilha e esta planilha tem aqui o campo que eu quero, eu já vou mostrar para vocês qual é uma vantagem de deixar isso aqui deste jeito. E o último parâmetro que eu tenho que colocar é qual é o intervalo onde estão os critérios. Veja, não é o critério que eu vou usar, é o intervalo onde estão os critérios. E para isso eu posso colocar exatamente este critério aqui, que é o intervalo onde estão todos os critérios. Com isso, ele vai achar esse meu registro. Agora, olha só que coisa legal. Imagina que aqui eu fizesse o seguinte, ó. Eu vou fazer uma validaçãozinha de dados e vou dizer que essa validaçãozinha de dados é uma lista e adivinha, que lista eu vou pôr aqui? Eu vou pôr exatamente todos os possíveis campos desta base de dados. Com isso, eu posso, a qualquer momento, mudar o que eu estou procurando dentro deste banco de dados. Aqui eu posso ter algum problema, vocês olharam a data, né? Isso aqui é só por causa da formatação, tá bom? Então, quando tiver data, talvez fique um pouquinho mais difícil. Mas olha só que legal, ele achou para mim, ele vai achar para mim todas as informações daquele determinado registro. E aí tudo funciona muito mais fácil, tá? Eu poderia procurar por um pedaço do nome do cliente que ele também vai achar, a menos que tenha mais do que um cliente com o mesmo começo, né? Nesse caso não tem, e ele acha para mim qualquer informação, inclusive, por exemplo, o nome do cliente. Tá? Então, o que faz a BD extrair? Ela busca um determinado registro dentro de uma base de dados. Como ela faz isso? Você tem que dar para ela qual é a base de dados, você tem que dar para ela qual campo que você quer procurar e quais são os critérios que você quer usar. Eu gosto muito dessa função, aconselho você a dar uma olhadinha como ela pode te ajudar no dia a dia. Tem muita PROC-V que você tem aí na sua planilha que vale a pena trocar por uma BD extrair. É isso aí. Conheça os cursos de Data Science da Alura. Além das formações em Ciência de Dados e Machine Learning, temos também cursos de Business Intelligence, SQL, Excel, VBA e Power BI. Vem estudar com a gente!